Olá a todos, bem-vindos ao resumo semanal dos mercados financeiros da Air Trading. A última semana foi a semana dos bancos centrais. Tanto o Banco da Austrália como o Banco de Inglaterra, tal como se esperava, mantiveram as suas taxas de juros inalteradas nos 4,35% e nos 5,25% respectivamente. Agora, as grandes surpresas vieram do Japão e da Suíça. Começando pelo Banco do Japão, decidiu por fim a 8 anos de taxas de juros negativas, passando a taxa dos menos 0,10% para os mais 0,10%. A inflação acima de 2% há mais de 2 anos. A perspectiva de aumentos salariais mais generosos e a queda do iene, que se encontra em mínimos face ao dólar, deram confiança ao Banco Central do Japão para começar a abandonar finalmente a luta contra a deflação. No caso do Banco Nacional Suíço, cortou a taxa de juros diretora em 0,25 pontos percentuais para os 1,5%, tendo considerado eficaz a luta contra a inflação e torna-se assim o primeiro Banco Central a inverter as suas políticas restritivas, sendo esperar inclusive uma nova redução das taxas na reunião de junho. Por último, tivemos a Fed, decidiu manter a taxa de referência no intervalo entre os 5,25% e os 5,5% pela quinta reunião consecutiva. Quanto às projeções avançadas através do dot plot, que é o gráfico de pontos, o qual reflete a opinião dos membros do comitê da Fed, apontam para 3 cortes na taxa de juros até ao final do ano, estando a primeira prevista para junho deste ano. No entanto, importa referir que os riscos das projeções virem a alterar no futuro é enorme, pois tal como Jerome Powell, o presidente da Fed, voltou a reafirmar nesta reunião, as decisões serão tomadas reunião a reunião com base nos dados macroeconómicos, uma orientação similar àquela que o Banco Central Europeu também está a seguir. Quanto ao comportamento dos mercados financeiros, esta semana o dólar valorizou e os índices mantiveram a tendência ascendente, renovando máximos históricos uma vez mais. Quanto às commodities, destaque para o preço do cacau, que já valorizou só desde o início do ano 125% aproximadamente. Esta semana será mais curta devido ao feriado de Sexta-feira Santa, que leva ao fecho das bolsas a nível mundial. Ainda assim, quinta-feira será publicado o dado do PIB nos Estados Unidos da América, que poderá aumentar a volatilidade dos mercados financeiros. E com base em todos estes dados, vamos agora ver como reagiram os principais ativos até ao fecho do mercado na sexta-feira. Relativamente à oportunidade desta semana, destacamos o comportamento em termos técnicos da Bitcoin. Observando o gráfico em velas diárias da Bitcoin, é possível constatarmos a forte recuperação que esta criptomoeda tem feito desde o início do ano 2023 até aos dias de hoje, em que recentemente atingimos novos máximos históricos, superando os máximos que tínhamos feito em novembro de 2021, na altura que tocámos os 69 mil dólares. Desta vez já viemos ligeiramente acima, aos 73.600 dólares aproximadamente. Bem, apesar desta tendência ser uma tendência muito inclinada, sobretudo desde o início do ano, após a aprovação do ETF da Bitcoin na bolsa norte-americana, que levou esta criptodivisa a valorizar face aos preços atuais cerca de 57%, isto é, nos primeiros 3 meses do ano. Ainda assim, o nosso objetivo, e está de acordo com aquilo que é a nossa metodologia, é que devemos priorizar os trades a favor da tendência. Portanto, sabendo de antemão que a qualquer momento uma tendência tão inclinada como esta pode inverter,
a verdade é que, para já, aquilo que vale a pena nós procurarmos fazer é exatamente negociarmos a favor dessa tendência. E a oportunidade que surgiu na semana passada partiu então de uma linha de tendência que tínhamos aqui traçada desde o início do mês de fevereiro, portanto, ou seja, desde que praticamente demos início a esta tendência ascendente, e traçando então esta linha de suporte, que nos mínimos feitos aqui no início de fevereiro e passa por estes mínimos que fizemos aqui no final de fevereiro, poderíamos encontrar na região dos 61 mil dólares uma região importante de pressão compradora de curto prazo. Isto lá está, se a tendência ascendente com esta inclinação se quisesse manter. Para além disso, poderíamos usar como complemento as retrações de Fibonacci do swing ascendente que fez desde os mínimos do ano até aos máximos do ano e, portanto, ambos os indicadores acabavam por coincidir nesse patamar entre os 61 mil e os 60 mil dólares como uma importante região de pressão compradora. E foi isso que fizemos, procurámos então aí a nossa oportunidade de compra, estando o objetivo para este trade definido nos máximos históricos que tínhamos feito em novembro de 2021, portanto, perto da região dos 69 mil dólares. Isto porque, lá está, foi uma região onde se fizeram máximos históricos durante muito tempo, apesar de já ter quebrado, ao voltar outra vez para baixo desta região, torna este nível novamente um nível importante de pressão vendedora. E por isso é normal que estejamos agora numa fase de dúvidas, numa fase de consolidação entre os máximos históricos que tinham sido feitos em novembro de 2021, que já não são os atuais máximos históricos, mas falamos dos 69 mil dólares, e a tal linha de tendência, o tal Fibonacci que se encontra nos 61 mil. Portanto, o nosso objetivo, acima de tudo, foi aproveitar aqui o momento de curto prazo, beneficiando de mais um movimento de cerca de 11, 12% que a Bitcoin nos deu. Caso pretenda conhecer os nossos serviços e perceber de que forma se pode tornar num investidor com ganhos consistentes e sustentáveis, entre em contacto connosco através do nosso WhatsApp ou telefone, ou se preferir, através do nosso e-mail. Desejo-lhe uma boa semana de trading e até para a semana.